que eles cantam pra mim não é louvor. Senhor, eu escrevo é pra te adorar. Deus me ensinou, não é palco, é altar. Deus, não abro mão do meu chamado em ti. Não ponho preço em meus valores. Ou não permita que façam de mim um mercenário cantando louvores. Pois muitos cantam que é adoração, mas toda a glória eles não dão a ti. Eu intercedo, Deus, em oração. Pois vou te escutar, assim como eu te ouvi, tive que repensar. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Chegamos mais uma quinta-feira abençoada no sonzão aí do Cezinho Oliveira e Mano Reco. Dó Remi, fala com eles, Deus, use essa palavra em nome de Jesus, ô glória. Motivação, canção ou adoração de De todos que se venderam por Dó Remi. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Chegamos em mais uma quinta-feira abençoada para estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos, já vai usando o seu dedinho de profeta, já vai compartilhando aí esta live. Estamos ao vivo pelo Facebook, pela fanpage do Ministério de Adoração Guardiões da Arca, em mais um estudo da nossa Escola Bíblica Virtual. Vemos aí falando nas últimas semanas sobre uma evolução gradual dentro do Velho Testamento, falando sobre os reis do Velho Testamento, a partir do reinado de Salomão, da divisão do reino entre Reino do Sul e Reino do Norte, com a introdução dos reis trabalhando ali em prol teoricamente em prol da nação, alguns reis bons, alguns reis ruins, aquilo que era o contexto direcional daquele povo, que era a teocracia, Deus falando com Moisés ou com Josué, e através deles falando para o povo, mudou um pouquinho e entrou então a figura dos profetas. E é isso que nós estamos estudando agora. Falando um pouquinho sobre os reis, a partir do reinado do terceiro rei, Salomão, e alguns outros reis que a gente veio falando, Acabe, Jorão, Jeroboão, Roboão. Falamos sobre a entrada da profecia no meio do caminho ali com Elias, e agora vamos falar hoje sobre o ministério daquele que substituiu o profeta Elias como profeta, que é o profeta Eliseu. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo semanal sobre a palavra do Senhor, eu já quero dar aquele salve para aqueles que estão chegando. Seja bem-vinda, Dona Sogra, Pastor Benedicto Canáver, Maria do Carmo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que a glória do Senhor possa estar contigo abençoando. Já vai usando o teu dedinho de profeta aí, hein? Passa aí essa live para todo mundo. Deixando também o recado dos nossos parceiros, aqueles que nós admiramos, aqueles que nós trabalhamos juntos, aqueles que nós damos todo o nosso crédito aqui para que nós possamos conhecer juntos, pois afinal de contas é isso que nós precisamos fazer, pensarmos uns nos outros. Primeiro que eu quero dar o recado hoje é do Top Burger. Onde fica o Top Burger? Top Burger fica lá no Jardim Eldorado, em Santa Isabel. Isso aí, Jardim Eldorado, Santa Isabel. Pensou num lanche, pensou num pastel, hot dog duplo, açaí, sorvete. Porções. Tem aquele anel de cebola também, que eu vi que é chique. Batata frita, cola lá no Top Burger, ali no Eldorado. Maria, bota o endereço e o telefone para o pessoal poder fazer os pedidos aí, encher a tua caixa aí de pedidos aí no Zap, já bota aí o contato do Top Burger. Eles fazem entrega. Isso, o Ricardo Iacema, ele vai estar lá, doido para te atender e te mandar o melhor rango de Santa Isabel. Top Burger. Também está conosco aqui como parceiro, você que pensou numa obra, pensou em fazer uma modificação aí no seu escritório, na sua loja, na sua casa, no seu quarto e precisa de uma decoração ou de um projeto arquitetônico, procura a arquiteta Márcia Tomita. Você é daqui da região do Alto Tietê, Santa Isabel, Arujá, Guararema, Jacareí, todo mundo que está por perto aí, Vale do Paraíba e Alto Tietê, e precisa de uma arquiteta top, procura a arquiteta Márcia Tomita. Você pode falar com ela no... Vou colocar todos os telefones na caixinha. Isso aí, os telefones vão estar, todos os contatos aí dos telefones vão estar. A Fran também está chegando, Deus abençoe, Fran. A Fran também era do Top Burger. Fran, coloca aí o telefone do Top Burger para o pessoal poder fazer pedido. A galera já encher aí de pedidos. Depois da live, mas eles vão encher.
Também pensou na tua obra, pensou na tua modificação. Não tem, faltou uma ferramenta, faltou uma betoneira, um andaime, uma escora, um martelete, uma furadeira maior. Você vai procurar o Wallace e a Tommy na Saniza. Saniza, locação de equipamentos para construção e também caminhões-pipa. Precisou de caminhão-pipa para encher a sua piscina, encher uma caixa d'água industrial de um condomínio? Saniza, locação de equipamentos para construção civil e caminhões-pipa, está lá pronta para te atender. Primeira unidade em Santa Isabel, na Avenida Coronel Bertoldo, ao lado do Batalhão de Polícia. E onde tem mais unidades? A gente tem uma unidade lá em Igaratá, no centro. E temos uma unidade aqui em Arujá, que fica na Avenida João Manuel, do lado do restaurante Container. Isso aí, procura aí, pensou em Abra, é Saniza. E pensou numa canequinha top, que é alguma coisa legal aí para você presentear, dar aquele presentão? Caneca personalizada. Canecas personalizadas é com a WA Personalizados do meu parça Vagnão. Cola lá, chama ele aí no zap, chama nos contatos de Vagnão, vai ter o prazer de te atender com carinho e passar para você uma canequinha top para você. Olha lá, a Maria colocou o telefone do Top Burger. Isso aí, fala para nós aí, o Top Burger no 94317-9390. Isso aí, delivery em toda a região de Santa Isabel, do melhor lanche, melhor açaí da região. Santa Isabel e região, Top Burger, parte ali do Eldorado, mas chega em qualquer região aí da cidade de Santa Isabel, ok? Chegamos então antes de eu entrar aqui no nosso estudo, antes de eu entrar aqui naquilo que nós viemos para fazer, que é estudar a palavra do Senhor, eu quero também deixar o recado para você que sabe de alguém que está precisando de uma oração. Sabe de alguém que precisa, ou você mesmo está precisando de uma oração, ou seu vizinho, seu filho, seu irmão, não sei. Para alguém que você sabe que está precisando de uma oração. No final das lives, como é de costume, nós entramos em oração aqui uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos orienta. Eu quero renovar os pedidos que fiz na semana passada do meu tio Zé, que saiu do hospital, está lá com alguns problemas de infecção urinária no coração, mas já está em casa. Mas continuemos orando e nos esforçando em oração para que ele venha se recuperar totalmente. Também pelo meu primo, filho do meu primo, o Alex Júnior, que fez uma cirurgia, já passou pela cirurgia, já está um pouco melhor, mas ainda está em recuperação. Ele teve uma tuberculose, teve um problema sério aí de pulmão e precisa das orações dos santos para que ele possa também se recuperar 100% aí de todas essas enfermidades. E se você sabe de alguém, ou você mesmo precisa de alguém, não deixa de colocar o teu pedido de oração na caixinha aí. Produção tá ligada aqui para anotar o teu pedido para que juntos, lá no final, nós possamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos orienta. Ok, recados dados. Não, esquecendo de um recado importantíssimo. Sábado às 15 horas, o que rola? Muito bem lembrado. Sábado às 15 horas. Sábado, esse nego lindo aqui tem um programa de entrevistas que é feito lá no estúdio Tacarela, em Santa Isabel. O Carlinhos fez uma parceria com a gente aí por um tempo e durante 3 meses, todo sábado tá tendo entrevista. Isso aí, a primeira temporada. É, a primeira temporada. E nesse sábado a gente vai ter uma entrevista bem legal com um casal que a gente aprendeu a amar demais, que é o Anderson, pastor Anderson, né? Anderson, da Igreja Renascer. Ele é da Igreja Renascer de Suzano, ele é contador, ele tem um escritório de contabilidade há muitos anos na cidade de Suzano, e a esposa dele, a Cris Ribeiro. E os dois fazem um trabalho lindo, e o bate-papo vai ser bem legal, acompanha lá às 15 horas. E daí você acompanha e já compartilha também. Isso aí. Se você tem gostado do programa No Caminho, fala pra gente, dá um toque aí, o que você tem achado, o que a gente pode melhorar para a segunda temporada. E também você que sabe, você que é empresário, você que ou conhece o empresário e gostaria de apoiar a continuidade do programa No Caminho, nós vamos ter um custo relativamente alto aí para poder manter o programa no ar depois do fim aí do subsídio dado pelo estúdio nesse início. Mas se você gosta desse programa, quer nos apoiar, nos procura aí, para que nós possamos ver uma forma de você apoiar esse programa e nós mantermos essa programação no ar. Do programa No Caminho, sábado às 15 horas. Esse programa é ao vivo, aos sábados às 15 horas, mas também o áudio fica
Só para você que não quer ver, não quer assistir, quer só ouvir o áudio, ele também está em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Conto com você neste apoio em oração e se puder apoiar e se conhecer alguém que possa apoiar financeiramente para que nós também possamos dar continuidade a este trabalho, que o Senhor abençoe e abra as portas. Mesmo quem que não tem empresa, não quer fazer propaganda, se quiser enviar algum valor para a gente poder subsidiar, né? Porque tudo tem custo, tem que pagar o horário do estúdio, tem gasto com microfone, com câmera, com um monte de coisa. E vai ser tudo muito bem-vindo, porque não é pra gente, é pro reino. Isso aí. Que Deus toque o seu coração, já dando um salve aí também pro O Newton chegou aqui. Newton, Deus abençoe, Newton, da Newborn Health. Pensou em equipamentos de saúde aí em Santa Isabel? Pode procurar o Newton, ele vai ter o prazer de te atender com o maior carinho. Bom, vamos então ao que viemos, que é estudar a palavra do Senhor. Como dei aquela introdução lá no início, nós falamos sobre o período, estamos falando sobre o período dos reis de Israel e da evolução dos profetas, que são aqueles que agora são usados por Deus para mandar os recados que Deus tem para cada nação. Também tem uma enquete rolando aí. Você que viu essa enquete rolando aí nas caixinhas, subiu aí, responde para a gente se você é a favor ou é contra das manifestações que vão rolar agora dia 7 de setembro em prol do nosso país. Não deixa de responder, para que é importante que nós tenhamos essa participação de todos. Bem, bom, vamos lá para estudar a palavra do Senhor. Antes, só para lembrar o pessoal que é bem legal se eles puderem colaborar fazendo a inscrição, né, no YouTube. É no YouTube. Conta pontos. É importante para que os logaritmos aí do YouTube e do Face possam entender que esse programa é relevante, que você se inscreva na fanpage do Ministério Guardiões da Arca e no programa No Caminho, ele tem um canal do YouTube. Precisamos aí do seu apoio, se inscreve lá, compartilha com todo mundo e pede para que todo mundo se inscreva, para que também nós possamos subir os números lá no YouTube e o YouTube possa reconhecer que esse programa está fazendo alguma diferença na vida das pessoas, ok? Vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos falar sobre o ministério de Eliseu. No segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 11, diz a palavra do Senhor. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Qual que é a verdade prática contida nesse estudo e também no decorrer do que nós vamos estudar hoje? Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele operará as suas maravilhas. Vamos para a nossa leitura oficial do dia. Nossa leitora oficial vai fazer a leitura da palavra do Senhor, contida no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, nos versos 5, pulou de 9 a 11. Verso 5. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. 9 até o 11. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Deus Eterno nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta do Deus Eterno para que consultemos o Deus Eterno por um meio dele? O oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Agora pula lá no 14, 15 e 16. 14. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Todo-Poderoso a quem sirvo, que, se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor.
Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Deus Eterno veio sobre Eliseu, e ele disse: o que o Deus Eterno diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeiro. 17 e 18. Pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeiro vai se encher de água, e vocês, o seu gado, seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou. Vamos agora para o capítulo de número 4, O verso 18 não? 1. Pode ler o 18, para finalizar. E Eliseu continuou. E para o Deus Eterno é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Agora, 4, 1 até o 5. capítulo 4. Isso. Certa mulher que era viúva de um profeta foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia o Deus Eterno, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Até qual? Até o 5. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. E Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo. 5. Já foi? Os 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Para lá no final, depois do 7. O 7, peraí. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Agora qual? 38. Só o 38? Certa vez, quando havia falta de alimento naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando a um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para ele. 40 ou 41. 39 também. Então, um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado! E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Louvado seja o nome do Senhor. Já vimos aí que o Eliseu é dos bons. Bota uma farinha, uma pimenta, o negócio fica bom. Mas vimos aí nessas leituras, 2 textos importantes, 2 milagres que ocorreram pela mão deste profeta. Nós vamos entender um pouquinho mais no decorrer do estudo, destacando alguns dos milagres de Eliseu como uma confirmação do seu ministério profético e também evidenciando que o Senhor zela pelo seu povo, demonstrando a fé e a confiança da viúva e sinalizando o ato de fé de Eliseu. Colou mais gente aí? Colou sim, o meu tio, na verdade é primo, mas eu chamo de tio. Newton Masahiro, tio Massá, Okayama. Seja bem-vindo, meu tio. Onde é mesmo Massá. que ele mora? É Manaus? Manaus, né? Lá de Manaus. Um beijão, tio. Chique, vamos lá. Ah, e se quiser comprar Polishop, meu tio tem uma loja da Polishop. Isso aí. Vamos então entrar na introdução do nosso estudo de hoje. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. E nessa lição vamos falar sobre 3 deles. Primeiro, o milagre das águas que alargaram um vale sem que houvesse chuva. O segundo, a multiplicação do azeite da viúva.
E por terceiro, a aniquilação da morte, presente na panela de ensopado servido por um dos seus servos. Nos três eventos, o que ficou evidente? A fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Vamos entrar aí nesse primeiro tema. Em primeiros reis bons e reis maus. No período do reino dividido, lembra que a gente falou lá atrás, em outras aulas, que houve uma divisão do reino em reino do sul e reino do norte, que um tinha Jerusalém como capital, o outro tinha Samaria como capital. Houve uma alternância de reis bons e maus que passaram a ser reis desses 2 reinos. E esta distinção entre bons e maus não levava em conta apenas o modo como esses reis administravam politicamente o seu reino ou lideravam o seu povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Lá no Velho Testamento a gente cansa de ver, né? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, no início da história, né? Que está falando aí sobre os reis. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração a ídolos. Nós também já falamos um pouquinho sobre a questão da idolatria. Que idolatria não é somente se prostrar diante de uma imagem ou de um altar diferente, mas que nós podemos idolatrar o dinheiro, podemos idolatrar o trabalho, podemos idolatrar uma pessoa, uma namorada, um namorado. Então, para que nós façamos o que era mal, façamos o que é mal aos olhos do Senhor, não é nem necessário nós estarmos prostrados diante de uma imagem, mas só o fato de colocarmos algo ou alguém acima da grandeza de Deus, já estamos neste mesmo pecado dos reis. 3 reis, então, vão à guerra contra os moabitas. Jorão, então rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor, como o texto de 2 Reis, capítulo 3, no verso de números 1 e 2, fala. 2 Reis 3. 2 Reis 3, versos 1 e 2. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra o Deus eterno, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a imagem que o seu pai havia feito para a adoração do Deus Baal. 3 também? 3, não. E 2. Josafá foi um rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá, que era um escravo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos para os reis de Israel. E houve então a predição de Eliseu que se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alargariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação de ventos e sem a chuva. Veja só o que está escrito no 2º livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 17, que é o ponto central aí deste grande milagre. Pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Primeira coisa que acontece aí, esse grande milagre que Eliseu profetiza sobre a vida do rei Josafá, é que eles estavam passando por um período de fome, um período, além da fome, um ataque ali dos moabitas, e numa demonstração de fé e de confiança naquilo que Deus imprimiu no espírito de Eliseu, ele chega diante do rei, que poderia até matá-lo, e afirma: pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo, Josafá, porque mesmo sem vento e mesmo sem chuva, esses rios, esse ribeiro que ali naquele momento estava seco, vai se encher de água e esse vale vai se alargar.
que isso pode trazer de exemplo para a nossa vida? Muitas vezes nós estamos confiando ou querendo que a coisa aconteça de uma determinada forma. E o Espírito Santo de Deus diz: vai rolar, mas não vai ser do jeito que você quer. Vai acontecer, mas não vai ser no tempo que você quer. Não vai ser da forma natural como deveria acontecer. A forma natural de um rio se encher é através de chuva e chuva forte, chuva de vento. Ele ainda salienta: não vai ter vento e não vai ter chuva. Tem hora que na nossa vida Deus faz milagres tão grandes e tão portentosos que a gente não tem como explicar. Como é que o cara ia explicar? Ele dorme num dia, rio seco. Acorda no outro dia, o rio cheio. Sem que houvesse chuva e sem que houvesse vento. Assim é o milagre de Deus na minha e na sua vida. Tem situações que vão acontecer que eu e você não vamos saber explicar e Deus vai fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. E nós podemos estar dos dois lados. Do lado de quem profetiza, de quem mostra que tem fé naquilo que Deus está falando, mas também podemos estar do lado daquele que recebe a profecia. Se você recebeu essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus vai fazer o sobrenatural, manda aquela rajada de amém aí na caixa, aquela rajada de glória, para que nós possamos Glória a dar Deus. glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também entregaria vitória sobre os moabitas. Amém? Primeiro milagre. Antes da gente passar aqui para o segundo milagre, dando aquele recado importantíssimo sobre a nossa lojinha. Esse QR Code é um QR Code que destina você para a lojinha da Nippon Flex. Mas também você pode falar direto conosco sobre a Nippon Flex. E o que é a Nippon Flex? Nippon Flex é uma tecnologia japonesa que a patente foi vendida aqui para o Brasil. A fábrica era lá no Paraná, uma fábrica maravilhosa. A gente exporta para mais de 27 países. Pensa só, tecnologia japonesa que fabrica no Brasil e vende para fora, vende até para o Japão. E essa tecnologia trata e previne inúmeras doenças, muita coisa. Só você entrando em contato com a gente, desde alergia, doença de pele, até problemas na coluna, câncer, mal de Parkinson, Alzheimer. A gente tem muito testemunho, muita gente que fez uso e está sendo beneficiado. A gente não promete milagre, como o Newton sempre coloca, né? Não prometemos milagre, mas benefício o seu organismo vai ter. Então, vamos cuidar. Hoje mesmo a gente estava vendo o lançamento de um novo aparelho e na apresentação o pessoal falando, vamos cuidar da saúde enquanto a gente tem. Vamos investir em prevenção. Porque depois que já tem a doença em um estado grave, quando se percebe a doença, porque ela já está muito avançada. E para tratar fica difícil. E o tratamento de hoje em dia é tudo à base de química. O corpo vai ficando dependente disso. E essa tecnologia livra a gente de tratamento com remédios e traz muito benefício. Entre em contato com a gente aí na caixinha. Que eu estou mostrando? Essa é a jarra. Ela é um filtro, ela purifica a água, ela ioniza, alcaliniza a água, livra a água desse cloro que tem. E ela trata a gente por dentro. Isso aí. Quer melhorar a tua saúde, cuidar dela preventivamente, procura-nos pelo nosso zap, pelo particular aí. Nós vamos ter o prazer de fazer uma visita para você e explicar com mais carinho o que é essas tecnologias que podem melhorar e dar qualidade de vida e melhorar a tua imunidade. A Dona Eurides também chegou. Pai do Senhor, Dona Eurides, Deus abençoe e manda um abração pro meu amigo Carlão aí. Bora lá pro segundo milagre ocorrido por intermédio da intervenção aí do profeta Elias, sendo vaso de Deus usado. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos do profeta de Israel, que após a morte do marido, ficou numa situação bem complicada.
faltou-lhe suprimentos, entrou em dívidas e teve a ameaça de ter os seus filhos vendidos como escravos. Deus então ouve o clamor daquela viúva, suprindo as suas necessidades, conforme 2 Reis, capítulo 4, verso 2, onde está escrito: E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Em uma única botija de azeite foi o suficiente para que Deus operasse então o milagre na vida da viúva. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse então a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las então à parte à medida que fossem ficando cheias. Quando então acabaram-se as vasilhas, acabou-se também o azeite. Ela então vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. O que a gente vê de importante nesse fato? Alguns pontos que eu gostaria de destacar nesse texto. Foram necessários fé, obediência e uma família unida para fazer com que o milagre se completasse na vida da viúva. Fé para ouvir o profeta e fazer o que o profeta disse para fazer. Ela disse que não tinha nada, o profeta vai lá, busca vasilhas. Ela saiu de casa sem pestanejar, chamou os filhos, bora caçar vasilha. O profeta falou para trazer vasilhas. E quantas vezes Deus dá, através de um profeta ou através de uma outra pessoa, algumas ordens para nós que a gente fica meio que titubeando para fazer? Ah, será que é Deus mesmo? Ah, será que eu vou mesmo? Se Deus falou, filho, se é Deus falando através de um profeta ou através de uma impressão no espírito. Uma impressão no espírito. Bora para cima, tenha fé e obedeça aquilo que Deus está falando, seja através daquela, sabe aquela impressão no espírito? Parece que eu estava pensando nisso, mas será que é Deus? Creia, Deus fala contigo. Ele falava com Eliseu, e Eliseu não tinha nada de diferente de nós. Ele tinha medo, ele ia no banheiro do mesmo jeito que nós, ele comia do mesmo jeito que nós, e ainda tacava uma farinha na comida dele. Então, Eliseu não era diferente de nós. O que ele tinha de diferente é que ele tinha fé e acreditava naquilo que Deus está falando. Exerça a tua fé. Se Deus te mandou fazer, faça. Assim como a viúva fez. Ela teve fé e correu atrás das vasilhas. Sozinha? Não. Junta com seus filhos. Ela, além de ter fé para ela, contaminou os filhos com essa fé e fez com que todos eles estivessem numa mesma balada ali com ela, buscando este milagre. Busque o seu milagre junto com a tua família em obediência a Deus. Paulo César da Silva também está aqui. Paz do Senhor, pastor Carlão. Paz do Senhor, Paulão. Deus abençoe em nome de Jesus. Paulinho, né? Nosso parça Paulinho. Estamos com saudade aí do boteco, de dar um glória aí. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência foram os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida de quem crê. Você só precisa de duas coisas, filho, para ver o milagre acontecer na tua vida: fé e obediência. Fé para ouvir aquilo que o profeta está profetizando através da palavra de Deus, ou através de um profeta que vem e mete mesmo, já manda um eis que te digo, ou numa impressão do Espírito que o seu coração sente. E Deus falou, bora fazer. Porque conforme diz o escritor do livro de Hebreu, do capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É presenteador. Ele tem prazer em te presentear com aquilo que você precisa, não com aquilo que você quer, com aquilo que você precisa. A viúva tinha uma necessidade, Deus veio suprir a necessidade dela através de um milagre, através da palavra que ela teve que acreditar e ir para cima.
Às vezes, na grande maioria das vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Não precisa descer o anjo. Não precisa a luz acender. Não precisa a musiquinha. Para que Deus faça um grande milagre. Ele precisa, basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Notou uma coisa importante? A viúva falou, eu não tinha nada. Mas depois ela pensou, peraí, eu tenho sim umas vasilhinhas, uma vasilhinha de azeite, uma botijinha de azeite. Quantas vezes você foi confrontado por Deus para fazer algo para Deus e falar, mas eu não sei falar, mas eu não sei tocar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei, mas o que você sabe? O que você tem? O que está em você e que você pode usar a favor de Deus? Tem gente que não gosta de pregar, mas gosta de orar. Tem um certo pastor baixinho que eu conheço, está sentado aí assistindo na sala, pastor Benedicto Canava, e não era muito afeito a ir ao púlpito e pregar. Mas quantas e quantas pessoas ele ajudou? Através da oração e através de um abraço fraterno. Tem pessoas que não sabem, não gosta de se expor aqui na internet para falar, mas sabe fazer uma comidinha, vai lá e entrega uma comida para alguém, vende algumas coisas, ganha um dinheirinho, faz uma oferta maior. Faça algo para Deus com aquilo que você tem. Isso fazendo para Deus. Mas se você precisa também de um milagre na tua vida e quer ver algo acontecer, dá o primeiro passo com o que você tem. Como diz o Mário Sérgio Cortella, faça o melhor que você tem com o que você tem. Até que você tenha coisas melhores para fazer melhor ainda. Então não fica parado, não fica esperando. Vai, filho. Faz, bora para cima, faz alguma coisa, tá desempregado, busca um jeito, faça alguma coisa, tá precisando casar e não tem dinheiro, marca a data. E Deus vai fazer algo grandioso na tua vida e na tua história, assim como fez na história da viúva. Posso ouvir o segundo amém da igreja? Ao pedir para a mulher fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada muito de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Antes de nós falarmos da morte que havia na panela, tem mais gente conosco? Tem sim, a minha tia Maria está assistindo com a gente, a Nay Oliver também. Sejam bem-vindas, tia Maria, seja bem-vinda, Nay, que Deus os abençoe. Já dando aquela lembrança, você que precisa de uma oração, você que sabe de alguém que precisa de uma oração, coloca na caixinha aí para que juntos nós possamos orar uns pelos outros aqui no final da live. Na terça-feira que nós tivemos o culto, na Casa da Maria. Foi terça-feira. Terça-feira na Casa da Maria, como é que é o nome da menininha? Maravilha. A Jéssica? A Vitória, filha da Jéssica? Vitória, filha da Jéssica. Vitória deve ter o quê? Uns 16 anos? 15 ou 16. 15 para 16 anos. Ela conversando ali conosco ao final do culto. Tommy já reparou a Bíblia dela toda marcadinha, toda escrita. E ela falando ali, conversando e eu prestando atenção. Ela falou que não pôde acompanhar a oração, não pôde acompanhar aqui nosso culto, nosso estudo ao vivo, mas que ela estava estudando posteriormente. E ela ficou muito pé da vida quando no final do culto, quando ia partir para a oração, que ela estava de joelhos. Do culto não, do estudo. Culto, nós estamos cultuando a Deus. Ela estava de joelhos para a oração. E quantos de nós não estamos dando esse valor a esse momento de oração? A gente insiste, pede, coloca a tua oração. E tu não coloca, homem, tu não coloca, mulher. Pede aí a tua oração. Não é porque nós vamos orar, mas porque Deus vai fazer algo grandioso na tua vida e na tua história. Faça como uma Vitorinha. Creia que Deus pode fazer algo grandioso através da tua e da nossa oração. Juntos nós podemos muito mais. Pois a palavra do Senhor diz que muito pode a oração de um justo. Eu estou orando pela vida do meu tio Zé,
que teve internado, agora ele está em casa já, mas ainda precisa se recuperar de uma infecção urinária e de uma situação de inchaço aí no corpo, devido a essa oração, Problema renal. infecção urinária. E também estou orando pelo meu primo Alex, que teve uma cirurgia aí, que ele precisou fazer uma cirurgia devido a um agravamento de uma situação pulmonar. E você vai orar pelo quê? Coloca o teu pedido e juntos nós vamos orar uns pelos outros. Passando então para o último textinho aqui, lembrando do Programa no Caminho. Sábado, 15 horas, a entrevista legal que nós vamos ter aqui com o pastor Anderson, da Igreja Renascer de Suzano, e com sua esposa, a Cris, ambos proprietários da empresa de contabilidade Yeshua lá em Suzano, contando um pouquinho da história, e tem muita coisa legal para a gente ouvir. Se eu fosse você, eu não perdi esse programa, sábado, 15 horas, pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos então para o terceiro tópico de hoje, a morte na panela. A escola de profetas. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Eram 3 cidades que ficavam próximas umas das outras e próximas ali do Rio Jordão e do Mar Morto. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, assim como nós estamos aqui na nossa escola buscando um pouquinho da melhor compreensão da palavra do Senhor. Desenvolviam então um relacionamento com o Senhor através dessa busca da palavra e contribuíam para a manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que estavam imperando em Israel. Por isso, eles eram então perseguidos por alguns reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 4, diz: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou então 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Muitas vezes o nosso posicionamento, nós nos posicionarmos em Cristo, e por esse posicionamento em Cristo, muitas vezes nós somos levados a confrontar certas coisas que nós vemos e ouvimos. E quando confrontamos com a verdade de Deus essas coisas, em alguns momentos, vamos ser perseguidos, nós vamos ir contra a maré, nós vamos estar contra tudo aquilo que parecia normal. Naquele tempo, o normal era a idolatria a vários tipos de deuses diferentes ali que estavam em volta, e hoje existem muitos normais com os quais nós nos confrontamos. Não com violência, não com uma interposição violenta, mas pelo contrário, às vezes só pelo nosso posicionamento de tá todo mundo tomando uma cachaça na festa e nós não toma, nós somos chatos, vamos ser confrontados. Tá todo mundo lá fazendo algo e concordando com algo que nós não concordamos e nós nos posicionamos contra isso, vamos continuar sendo perseguidos e sermos os chatos e às vezes até confrontados mais violentamente. Mas Deus era com Eliseu e Deus é também conosco. A morte na panela. Foi então na escola de profetas, desses meninos que estavam estudando a palavra do Senhor e se viam perseguidos por isso, lá de Gilgal, que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. Esse trenzinho aqui. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela! Lascou-se tudo!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou: "Agora não tem mais morte na panela." Farinha resolve tudo. Farinha. Por isso que eu gosto de feijão com farinha. Se tivesse uma pimenta, então, Jesus amado, fazia até bem o negócio. O
que nós concluímos com esses 3 milagres que nós vimos? Nos 3 milagres apresentados nessa lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Não adianta só orar, irmão. Vai ter que usar o TBS, né? Para você ver o milagre acontecer, você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que... Porque a palavra, quando a gente está pedindo para você fazer oração, se a gente buscar na raiz etimológica da palavra, a gente vai ver oração. Oro, elevo o meu pensamento a Deus, mas também pratico uma ação. Está buscando uma porta de emprego? Tem que levantar cedo, com um currículozinho debaixo do braço. Tem que bater em situações onde você pode conseguir um emprego. Tem que se qualificar melhor, se estudar, buscar a qualidade. Está buscando uma namorada? Quer que a varoa apareça? Dá um tapa na lataria e vai se preparar, porque ninguém vive só de amor, não, filho. Você precisa ter, você não é crente, não, né? Você falou de busca de emprego aí. Para quem não assistiu a entrevista com a Nath, vai lá no programa do Caminho, que tem a entrevista com a Nath. Ela é especialista em RH, recrutadora em RH. Ela deu algumas dicas legais. Assiste lá. Vai ajudar vocês. A Nath está lá em Toronto, no Canadá, e é uma prova viva do que Deus faz. Ela foi estudar inglês, ela foi buscar se capacitar, ela é filha de pastor, mas não ficou só na oração, ela foi buscar aquilo que ela gostaria de ter, e Deus faz a parte dele através da parte do esforço que ela teve de buscar em se aperfeiçoar. Então, meu amigo, então minha amiga, está buscando um milagre? Vamos orar, vamos ver Deus fazer a obra da parte dele, mas o que Deus faz é o impossível. O possível cabe a mim e a você. E esse é um princípio importante que nós gostaríamos de salientar nesse estudo de hoje, para que Deus possa dar aquele puxão de orelha, fazer você levantar e buscar aquilo que você pretende em Deus. Amém? Amém. Volta a insistir, coloca a tua oração, que nós já estamos chegando aí no final de mais um estudo, estamos chegando ao final de março, um estudo abençoado. Eu estou orando pela vida do meu tio Zé e estou orando pela vida do filho do meu primo, o Alex Júnior. Nós também estamos orando pelas manifestações que vão ocorrer agora, no dia 7 de setembro. Inclusive, nós já estamos trajados aqui com a nossa farda. Tem aí uma enquete rolando aí. Não sei se você conseguiu responder, mas se não conseguiu, busca aí que está em algum cantinho aí a enquete, para que nós possamos responder. Se você concorda com as manifestações que vão ser feitas no dia 7 de setembro, lembrando que as manifestações não são pró-Bolsonaro, as manifestações são pró-país. Você mora nesse país, então é com você que Deus está falando. Você tem que se manifestar, porque o meu partido é o Brasil. Nós vamos estar fardados aí no dia 7 de setembro, nos posicionando com aquilo que nós temos de convicção. E a minha? E aqui também. Brasil acima de tudo. Opa! E Deus acima de todos. Isso aí. Então você também, convocamos você a tomar esse princípio de ação e não ficar só orando pelo país, mas fazer uma ação, sair e mostrar aqui, conforme a nossa própria Constituição do nosso país diz, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E o povo somos eu e você. E as instituições não são maiores, não são as instituições, o poder legislativo, o judiciário, ou o poder executivo, que formam a democracia. O que forma a democracia é o povo. Somos nós que temos que nos posicionar e nos colocarmos em ação. Também vamos estar às 5 horas, né? Às 16h30, vai ser corrido, terça-feira. Primeiro a gente vai dar uma passada lá no Monumento do Ipiranga, fazer um ato profético lá,
Depois a gente dá um pulinho na Paulista. Não vamos ficar para passear, o que vai ter lá. A gente só vai dar um pulinho também para pôr o pé ali e falar: eu fiz parte dessa história. E depois a gente vai correr para Itaquá, porque a gente foi convidado para tocar na praça, lá em Itaquá. Isso, num evento da Secretaria de Cultura da cidade de Itaquá, na qual também está introduzido aí dentro dos eventos de 7 de setembro, e nós vamos estar lá manifestando também através dos dons que o Senhor nos deu, através da música. Nós vamos estar lá dizendo que o Senhor, Ele é Senhor do Brasil, é Senhor de Itaquá, é Senhor de todos o estado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Chegamos então ao final de mais uma live. Vamos orar uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos orienta. Hoje estamos orando pela vida do meu tio Zé, pela vida do meu primo Alex e pelas manifestações do dia 7 de setembro, para que ocorra, que não haja nenhum tipo de guerra, não haja nenhum tipo de manifestação fora daquilo que Deus tem, mas que nós consigamos nos posicionar com firmeza de intenção naquilo que nós temos para fazer. Amém? Pastor Arlete chegou aqui também, e Lucimar Dias também está dando a paz. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Estamos chegando ao final desta live. Concluímos nossos estudos e vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor, a Deus, que levante a tua glória, levante a tua unção em meio a nossas vidas e nos direcione para a cruz de Cristo, onde nós podemos ser lavados e remidos pelo sangue vertido por Cristo nessa terra. E então, lavados, remidos e perdoados, possamos então nos posicionar diante do trono da glória, entrarmos através da oração diante da sala do trono e colocarmos as nossas petições diante de Ti, já dando as nossas ações de graça, já deixando os nossos louvores, já deixando o nosso obrigado, Deus, por essa grandiosa oportunidade que nós temos de romper o véu, de chegarmos até a sala do trono, de entregarmos direto na mão do Pai as nossas orações, as nossas petições e os nossos clamores. Hoje, Senhor, eu quero orar e clamar pela vida do meu tio, do tio Zé. Ele que teve esses problemas de saúde, de renais, de infecção urinária, está lá com o coração fraquinho, com dores fortíssimas pelo corpo. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que, em primeiro lugar, reúna aquela família novamente. Recate ali os cacos daquela família, reconstrua, Senhor, aquela família que se perdeu através dos anos. Mas o Senhor, ó Deus, é aquele Deus que pode fazer este milagre. Por isso eu profetizo, Senhor, profetizo um milagre da cura, da saúde do meu tio Zé, mas também da reconstrução de toda a família, Senhor. Crendo e louvando no seu nome todo-poderoso. Creio e louvo o teu nome todo-poderoso por esses grandes milagres que ocorrerão, pois estão sendo profetizados. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Amém. Também, ó Pai, oro pela vida do meu primo, do Alex Filho, que teve esse problema de saúde, que teve esse problema pulmonar. E eu peço ao Senhor, Deus, que entre com intervenção, sim, no seu pulmão, que sopre novamente a vida no coração desse menino, mas principalmente toma a mente dele cativa ao Senhor. Toma o coração dele cativo ao Senhor e traz ele, Senhor, para estar nos caminhos de sua mãe, que é serva do Senhor, que tem buscado o Senhor, servir ao Senhor com alegria. E a palavra diz que aquele que serve ao Senhor com alegria terá, sim, a casa inteira, todos os seus familiares servindo ao Senhor. E eu profetizo ao Senhor e libero essa palavra no mundo espiritual sobre a vida do Alex Filho, que ele vai retornar à casa do Senhor, pois foi ali que ele cresceu. Ele conhece da palavra do Senhor. Ele está tomado hoje por esse espírito de doença e por um espírito que toma a mente e o leva cativa, mas a mente está sendo cativada pelo Espírito de Deus em nome de Jesus, e ele retornará aos teus caminhos. Assim eu profetizo, assim eu libero essa palavra e creio, louvo e engrandeço o teu santo e poderoso nome em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pelo nosso país, oro, Senhor, pelo nosso presidente, oro pelo nosso vice-presidente, oro pelos líderes de todas as instituições e poderes desse país, o poder executivo, legislativo e judiciário, sejam eles, ó Pai, a nível federal, estadual ou municipal, que todos possam ser
tomados e direcionados pela tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, eu agradeço por cada um que está nos assistindo, nos acompanhando neste momento, aqueles que vão assistir posteriormente, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, entrar nos lares, ó Pai, fazer a transformação necessária, que haja, Senhor, paz, alegria, que haja, Senhor Deus, libertação nas vidas que precisam ser libertas, ó Pai, que haja, Senhor Deus, saúde sobre esses lares, Pai, e que nós possamos ver essa pandemia indo embora. Nós sabemos que o vírus vai continuar, porque o vírus da gripe continua por aí, é um vírus da gripe, só que mais avançado, mas que nós possamos ter a nossa saúde blindada, a nossa imunidade fortalecida, Senhor Deus, para que mal nenhum venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos voltar a abraçar as pessoas, ó Pai amado, porque é tão bom poder abraçar. Muitas coisas que palavras não conseguem transmitir, um abraço sincero. Verdade, consegue, Senhor Deus, acalmar um coração, consegue trazer paz, consegue trazer alegria num gesto de abraço. E essa pandemia tem tirado isso das nossas vidas, a falta de um abraço. Mesmo entre família, quantos meses sem abraçar a minha mãe? E eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu quero poder abraçar as pessoas como eu abraçava antes, ó Pai. Abraçar até mais, porque agora um tempo sem poder abraçar, vai ser mais gostoso ainda poder abraçar a todos. Eu creio, Deus. Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, desse vírus maldito, Pai. Guarda as nossas vidas, Senhor Deus. Guarda a nossa saúde, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. E blinda, Senhor Deus, todas as nossas finanças, ó Pai. Amém. Nós temos visto, Pai amado, crises, ó Pai. Temos visto o preço de tudo aumentando tremendamente, ó Pai amado. Que o Senhor possa guardar as finanças daqueles que têm sido fiéis a Ti, Senhor Deus. Que não falte, Senhor Deus, o alimento na casa de nenhum dos Teus servos, ó Pai. Senhor Deus, guarda as viúvas e os órfãos também, Pai amado, porque o Senhor nos orienta a cuidar e que nós possamos ter condições, ó Pai, de ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Jesus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final de mais um estudo, ao final de mais um dia abençoado, onde o Senhor nos deu a possibilidade de louvar e engrandecer o nome do Pai. Que você possa receber essa unção, que você possa estar conosco, que você possa estar louvando conosco esse hino abençoado e também louvando conosco na próxima semana, na quinta-feira. Estaremos de volta em nome de Jesus, estudando a lição de número 8 aqui do nosso estudo, mas também no sábado estaremos no programa No Caminho. Cola conosco, reparte conosco esse tempo em nome de Jesus. E como já é de praxe, cola para cá. Levanta a tua mão para cá e repete conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz em nome de Jesus. Dê a paz. Valeu, gente. Deus abençoe e até a próxima semana. Valeu. Onde é que você congrega? É ovelha de qual pasto? Ou é os lobos da festa? Quem é pior? Você sem santidade ou é o pastor que te dá oportunidades? É várias festas, vários mover. Muito se esquece o que Jesus mandou fazer. O importante é o som de qualidade. Responde, é ou não é verdade? Pode falar e diz que o reco que falou, que aquilo que eles cantam pra mim não é louvor. Senhor, eu escrevo é pra te adorar. Deus me ensinou, não é palco, é altar. Deus, não abro mão do meu chamado em Ti. Não ponho preço em meu